tem uma outra informação. A ditadura da Nicarágua decidiu romper relações com a esquerda brasileira e expulsou o embaixador do Brasil, Breno de Souza. A medida foi tomada em retaliação ao congelamento das relações entre os dois governos, desde que o Planalto pediu a liberação de um bispo católico perseguido pelo regime, além da ausência de Breno em um importante evento para o país. Daniel Ortega ignorou o Brasil e nem sequer respondeu a um pedido de telefonema para tratar sobre esse tema, sobre esse assunto. Em resposta, o Itamaraty também decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil. Roberto Mota. Mota, esse é o chamado princípio da reciprocidade, né? Devolveram na mesma moeda. Só que em outros tempos havia um alinhamento, né? Essa história, para mim, está mal contada, Caniato. Tem alguma coisa nela que não está se encaixando para mim, sabe? Essa história da Nicarágua retaliar o Brasil, porque o Brasil teria atendido um pedido do Papa para pedir a liberação de um padre. Eu não vejo uma coisa como essa irritando o ditador da Nicarágua. A gente viu uma história também que o ditador teria feito isso porque o embaixador brasileiro não foi na cerimônia do aniversário da Revolução Sandinista. Nisso eu acredito, isso é uma coisa normal. Esse tipo de psicopata que quando assume o poder, eles têm um apego incrível a esse tipo de coisa. Eu lembro de uma história que é contada num livro sobre os últimos dias da Segunda Guerra Mundial, em que o Marechal Zhukov, era um marechal da União Soviética, foi herói de guerra na Segunda Guerra Mundial, e Stalin tinha uma inveja tremenda dele, porque ele era tudo que o Stalin não era. E um dia esse marechal caiu em desgraça, e o que fez ele cair em desgraça foi isso. A polícia secreta, a polícia política, tinha colocado uma escuta na casa do marechal. E o marechal Zhukov recebeu amigos para um jantar, e nesse jantar ele fez um brinde à saúde dos amigos. E isso era um problema, porque na União Soviética o primeiro brinde tinha que ser sempre feito para Stalin. Então, por causa disso, o marechal Zhukov caiu em desgraça. Você, Dávila, qual é a sua reflexão, sua leitura sobre esse episódio que envolve a expulsão do embaixador brasileiro lá da Nicarágua? Olha, é interessante porque o Papa Francisco achou que Lula tinha alguma ascendência sobre os ditadores da América Latina, como o caso de Ortega na Nicarágua. Então o Papa ligou para o presidente brasileiro e falou assim: por favor, use a sua influência para liberar lá o Monsenhor tal. E, evidentemente, ditador não dá a menor pelota para o Brasil. Eles gostam do Brasil enquanto o Brasil apoia e aplaude. Na hora que o Brasil começa a contestar, o Brasil vira persona non grata no país. E aí coincidiu com esse outro ato que, entre aspas, desaforo de não participar da celebração da Revolução Sandinista. Ou seja, ditadores não estão acostumados a escutar não ou a ser contestados. E quando fazem isso significa que você não mais é um aliado fiel. E se não é um aliado fiel, não interessa a ditadura. O mesmo se aplica a Maduro. Por isso, essa história de manter boas relações com ditadores, achando que nos momentos de crise esse poder pode ser usado para dissuadi-lo de alguma coisa, é uma tremenda ilusão. E é uma ilusão que, infelizmente, ainda nutre a diplomacia militante do país. Você, Cristiano Beraldo, relações estremecidas, hein, entre Brasil e Nicarágua. O que você acha disso? Devemos comemorar? Primeiro, refrescar a memória da nossa audiência, né? Quem é Daniel Ortega? Ou qual a situação da Nicarágua hoje? Daniel Ortega é um ditador que foi acusado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de violar uma série de direitos humanos, e essa manifestação da ONU foi assinada por 50 países. E adivinhem quem se recusou a assinar? O Brasil. Ano passado, o Brasil simplesmente silenciou, sequer discursou na sessão em que esse documento foi elaborado, porque não queria se indispor com um ditador que está prendendo, perseguindo
está torturando, está perseguindo padres e pessoas da Igreja Católica. E vejam, a gente vê essas coisas acontecerem em um país como a Nicarágua e a gente soma esse tipo de conduta do Daniel Ortega com tudo isso que a gente vê acontecer hoje na Venezuela e este silêncio, a falta de atitude, aliás, não é nem silêncio. No caso da Venezuela, é até um esforço muito claro e evidente de tentar contemporizar atitudes absolutamente indefensáveis de um ditador. Então, esses casos mostram como o Brasil é um anãozinho, é muito pequenininho do ponto de vista da importância geopolítica. Os nossos posicionamentos internacionais são completamente condenáveis. Isso tem repercussão geral porque o Brasil passa a não ser levado a sério. Essa é a consequência prática que existe. Então, essa atitude do Daniel Ortega de expulsar o nosso embaixador tem relevância absolutamente zero, porque qual é o diálogo que você vai ter dentro de um país que está torturando, prendendo, abusando do direito da liberdade das pessoas? Não tem que ter diálogo mesmo. Então, simplesmente revela como a gente está pequenininho nessa dinâmica de relações internacionais.